As irmãs podem estar abrindo as suas Bíblias lá em João, capítulo 15. Aleluia. João 15. Vamos estar fazendo leitura do versículo 1 ao versículo 8 e logo após o versículo 16. Aleluia, Jesus, Tu és bom. Aleluia. Você pode dizer para essa irmã que está do seu lado: você vai dar muitos frutos. Você pode liberar essa palavra para sua irmã que está do seu lado: você vai dar muitos frutos. E é frutos para o reino, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, encontraram? Amém. Nos diz assim lá em João: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, em Jesus ali, não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, limpa, para que produza fruto ainda mais. Vós já estáis limpos pela minha palavra, que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecei em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará. E o panho e lançará no fogo e o queima. E lá no versículo 16 nos fala assim: não foste vós que me escolheste a mim. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos enviei. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aí vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Vamos glorificando ao Senhor. Amada igreja, pode tomar assento. Aleluia. Glória a Jesus. Essa passagem de João, a qual nós acabamos de ler aqui, o Senhor, Ele fala conosco, falando aqui neste momento a qual nós lemos, o Senhor, Ele estava falando com os seus discípulos. Ali o Senhor estava dando instruções. Anteriormente o Senhor já vinha preparando eles. Mal sabiam eles que logo após de todo aquele encontro, que aquela seria a última ceia, o Senhor estava dando instruções para que seus discípulos pudessem ter uma vida sem a presença do Senhor física, porque a gente sabe que o Senhor enviaria o seu Espírito Santo para que pudesse direcionar, conduzir os seus passos. Aleluia. E ali o Senhor, Ele dá instruções, Ele fala sobre a videira. Ele se declara a videira verdadeira. Ele está nos falando no início: eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Aleluia. A palavra nos ensina, que neste momento que o Senhor está ensinando, falando aos seus discípulos, Ele está trazendo uma palavra também de força. Aleluia. Que no momento que presencial, talvez o Senhor não tivesse ali em físico, mas a palavra do Senhor, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra do Senhor, ela permanece viva dentro de nós. Aleluia. Então, preocupado em dar as instruções, ele usa então a imagem da videira. Aleluia. A videira, se formos pesquisar na Bíblia, ela tem um significado muito importante. Aleluia. Em nome de Jesus. Mas a Bíblia, ela nos fala também que ela simboliza a conexão e o sustento, a vida. Aleluia. A palavra nos fala que a videira é a fonte. E o Senhor, Ele é o agricultor, Ele prepara. É Ele que cuida, é Ele que poda. E nós somos os ramos. Aleluia. Mas antes mesmo de nós termos essa videira, antes de mesmo de ser gerado ramos, antes mesmo de ter gerado frutos, é necessário passarmos por um processo. Aleluia. Muitas das vezes nós nos encontramos assim como uma terra. E aí o Senhor ministrava no meu coração: Suelen, quantas vezes tu já te encontrou, tu te deparou contigo mesmo, naquela terra assim, que tu te olhava e dizia assim: pode algo sair de dentro de mim? Pode algo o Senhor querer me usar? Uma terra seca, uma terra vazia, quem sabe infrutífera.
Mas o Senhor, Ele nos olha com os olhos do Criador. Ele nos formou. A palavra nos diz que antes mesmo de nós nascermos, Ele já havia escrito a nossa história. Aleluia. Talvez, muitas das vezes, nós nos deparamos com a tristeza de nos menosprezar. Mas o Senhor tem ministrado com mulheres com esse tema que foi o mês passado. Nós sermos vasos, nós declaramos durante o mês, todo mês, sobre Senhor, eu quero ser moldada, eu quero ser quebrada, eu quero ser um vaso novo para o Senhor. O Senhor, nós estudamos sobre isso. O Senhor, Ele nos molda conforme aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele determinou sobre as nossas vidas. Como pode o Senhor não pegar uma terra infrutífera e fazer uma terra fértil? Aleluia. E buscando a estudar, a entender, Senhor, o processo. Qual é o processo? E o Senhor ministrava no meu coração sobre a terra. E eu desenhei, imaginando uma terra ali seca. E ela precisaria de água, luz e vida. Aleluia. E o Senhor ministrava que a palavra lá em João 8:12 nos diz, eu sou a luz do mundo. Nós encontramos no Senhor essa luz. Quando nós buscamos ao Pai, nós encontramos a luz que nós necessitamos. Aleluia. A água, em João 4 diz, eu sou a água viva. Aleluia. Ele sacia a nossa sede. Não é uma água qualquer. É uma água que quem bebe não volta a ter sede, porque aquela água ela transborda de dentro para fora. E essa água vem a jorrar. E nós, quando temos este encontro, quando nós estamos sendo ali preparados, adubados pelo Senhor, quando está tendo esse preparo, irmãos, nós não éramos nada sem a presença do Senhor. E quando nós estamos nesse processo, muitas vezes a gente não entende, Senhor, como vai ser? E o Senhor está ali com as mãos. O agricultor, ele está ali trabalhando naquela terra. Ele está preparando, ele está colocando luz, ele está colocando água. Aleluia. Ele está colocando vida, que é o oxigênio. Pode a gente viver sem ter o oxigênio? Não. Mas a palavra do Senhor também nos diz em João 14:6. Aleluia. Que Ele é a fonte da vida, irmãos. Aleluia. Que seríamos nós sem a presença dEle. Aleluia. A terra já foi preparada, foi adubada, está pronta para receber a semente. O que é semente? A semente é a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. A semente, quando ela é depositada numa terra fértil, a palavra diz que ela cresce, ela germina, ela fortifica, ela firma raízes, irmãos. Raízes é algo que nós geramos no secreto com o Senhor. É algo que não fica exposto, irmãos. É algo que nós não conseguimos, por mais que muitas das vezes a gente quer, a gente busca, a gente está com aquilo ansiando, querer... Senhor, eu quero ser usado. E o Senhor diz assim, não, este é o tempo de secreto. É o tempo de tu firmar as raízes comigo. É o tempo de tu me buscar e firmar raízes. Quantas vezes a gente escuta? Veio o vento, vem a chuva, a árvore arrancou. Mas logo passou e a árvore voltou a crescer. Por quê? Porque ela findou, ela criou raízes. Aleluia. E quando nós entendemos que nós necessitamos criar raízes, nós precisamos nos aprofundar mais no Senhor. Pode vir chuva, pode vir vento, vai doer, nós vamos sofrer, sim, mas nós vamos permanecer. Vai passar a tempestade, ela não dura para sempre, irmãos. Muitas das vezes nós podemos buscar, trazer à nossa memória momentos de dificuldades que nós achamos, eu não vou sair daqui, não tem como eu novamente me levantar. Mas eu tenho, quem sabe você chegou nessa noite com esse pensamento, com algumas lutas, quem sabe internas de você, e você disse, Senhor, eu não consigo mais, Pai, eu não tenho forças, mas lá no fundo, aqueles dias que você derramou suas lágrimas, aqueles dias que você buscou no secreto, você estava criando raízes no Senhor, e Ele não deixa só. A palavra do Senhor nos diz que Ele não nos deixa sozinho. Aleluia, glória a Deus. Então, ali as raízes foram sendo firmadas. E o Senhor, Ele foi, de certa forma, nos moldando.
E não tem como nós permanecermos. Um dia uma irmã me disse assim: eu quero ficar no secreto, eu quero ficar na estante. Como foi ministrado na palavra do vaso, é um tempo de preparo, é um tempo do vaso descansar na estante. Mas tem um tempo que não nos cabe mais. E o Senhor começa a querer usar, porque o Senhor quer nos usar como a irmã ministrou aqui na palavra. Que pessoas possam ver em nós frutos. E não digo em frutos somente em almas. Almas é bênção para o reino. Mas como nós ganhamos, como nós podemos levar a palavra do Senhor? Através das nossas atitudes. Aleluia. Fruto do Espírito Santo também são a paz, a mansidão, o amor, o domínio próprio. E aqueles que nos cercam, aqueles que nos veem, começam a olhar para nós e ver Cristo em nós, ver Cristo na nossa vida. E ela não era assim. Ela tinha um pavio curto, mas ela já não é mais a mesma. Algo mudou nela, porque a gente tem um hábito, irmãos, tínhamos o hábito, porque a gente pode declarar isso como nós tínhamos. O hábito de, eu sou assim, eu não vou mudar, eu nasci assim. E eu tenho para nos falar, assim como o Senhor me falou, você era assim antes de me conhecer, aleluia. A partir do momento que você tem um encontro, que nós temos um encontro com o Senhor, é impossível nós permanecermos da forma que nós estávamos. O Senhor, Ele vem nos moldando, Ele vem trabalhando nas nossas vidas. E a nossa família, ela vai sendo moldada, estruturada para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Eu casei jovem, irmãos. E eu lembro que no início da juventude, nós não éramos convertidos e é aquela coisa de pensamentos. Eu tinha um pensamento, o Alexandre tinha outro, nós tínhamos muitos conflitos. E quando nós tivemos o primeiro filho, eu nunca me esqueço, irmãos. Eu vi em uma amiga, eu vi a transformação que Deus fez na vida dela. Eu vi o mover de Deus. E eu dizia para ela, digo, nossa, mas tu agora... Era uma paz que eu olhava e dizia assim, ei, tem algo diferente nela. E eu dizia assim, eu quero sentir isso. Mas eu sempre tive medo de mudanças, tive medo de... Porque eu via ela falar o que Deus fazia na vida dela. E muitas vezes a gente está numa zona de conforto, irmãos, que a gente não quer arriscar. A gente quer estagnar ali, mas ao mesmo tempo o nosso interior, ele grita por aquilo. É algo que, como eu dizia outro dia, a nossa carne tenta até dizer não, mas o nosso espírito diz, é impossível tu dizer não, porque há um chamado, há algo dentro de mim, há algo dentro de ti, que diz, avance. O que eu tenho preparado para ti, através da tua vida, tem muitas almas que serão alcançadas, através da tua vida, a tua casa será transformada, aleluia. Para a honra e glória do nome do Senhor, porque é a Ele toda honra, é a Ele toda glória, todo louvor. Há uma promessa para nós, irmãos, há uma promessa de um céu maravilhoso, de uma casa a qual o Senhor preparou para nós. Mas até esse dia chegar, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo podados, lapidados pelo Senhor, aleluia. O Senhor, Ele nos poda. E aí a gente pensa na poda como algo ruim, né? Tirar somente quem tem plantas em casa, a gente olha e vê, às vezes, está secando, está ficando feio. A gente pensa que é só algo ruim. Mas a poda, muitas das vezes, é aquela beleza, irmãos. Aqueles galhos, aquelas folhas lindas e maravilhosas, mas que muitas das vezes é necessário retirar também. É necessário retirar para que possa dar frutos. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo. E o Senhor hoje de tarde, quando ministrava no meu coração, lembra as vezes que eu te usei, tu foste instrumento nas minhas mãos. A gente escuta muitas das vezes as pessoas, irmão, tu foste usado, Deus te usou. E a gente olha, aí está nascendo uma folha. Aí tu vai lá e fala uma palavra e a irmã calenta o coração. A palavra não é minha, irmão, a palavra é do Senhor. Nós precisamos ter isso em mente, que a palavra é dele. É ela que gera transformação, é ela que gera cura, aleluia. Nós só somos o galho, nós somos aquele ramo, irmãos. Nós temos sim uma função importante, aleluia. Assim como um corpo num todo da igreja, nós temos, cada membro é importante, irmãos, aleluia.
E o Senhor, Ele falava que o galho, ele é sim, somos nós. Ele tem um papel importante para que ele sustente, né, o fruto. Mas para que ele sustente o fruto, ele precisa estar forte. E como que nós vamos estar forte? Quando nós buscamos na fonte, na raiz, no Senhor, no secreto. Aleluia. Os galhos, muitas das vezes, se eles não estão bem preparados, o ramo, ele pesa, irmãos. Se nós formos pesquisar sobre a videira, ela é uns galhos fininhos, mas ela por si só, muitas das vezes, é necessário cortar, quem sabe firmar uma estacazinha para segurar. Quantas das vezes nós estávamos fracos e uma irmã foi lá e orou contigo? Quantas vezes nós estávamos, quem sabe, caindo, como muitas vezes a gente encontra o galho da videira, às vezes caindo, e aí vem aquela irmã e levanta a estaca, vem e te auxilia. Por quê? Porque ela está sendo um canal de bênção, ela está sendo gerada no secreto com o Senhor, e o Senhor, Ele não nos deixa desamparado, irmãos. O Senhor Ele sempre prepara uma provisão, um socorro, aleluia. E ali, se ela caísse, se ela encostasse no chão, ela ia se sujar. O galho, ele iria criar uma ferrugem e cada vez mais ele iria se aprofundar. E não é isso que o Senhor quer conosco. Ele quer nos levantar, Ele quer levantar uma geração, aleluia, que possa levar o nome dEle a mais vidas, que nós possamos dar frutos, irmãos. Aleluia. Esse mês nós falaremos muito ainda sobre gerar frutos. Sobre estar disposto a gerar frutos, não somente em almas, como eu já tinha dito, em nome de Jesus nós vamos ser usadas sim para levar a palavra do Senhor, mas que nós possamos, irmãos, gerar no nosso lar, na nossa casa, para a nossa família. Eu acho que o desejo de toda mulher que está aqui hoje, além de levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo, para que todos possam ter acesso a essa palavra, o meu desejo, a minha alma queima, irmãos, para que eu possa, a todos aqueles a qual eu amo, a minha família, possam encontrar o reino, possam naquele dia estar comigo no reino, aleluia, que nós possamos, irmãos, nos fortificar no Senhor. É dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem o nosso socorro, aleluia, glória a Deus. As folhas, elas são necessárias sim, mas ela não é um todo para o fruto. Muitas das vezes, a palavra do Senhor nos fala, né, que lá em Mateus 21:18, o Senhor, Ele viu uma figueira, Ele viu, teve fome, por quê? Porque Ele viu as folhas. Mas a palavra também nos diz que não era tempo, Maeli, não era tempo de dar figos. Mas aparentemente aquelas folhas mostravam que ali tinha frutos. E que nós possamos buscar no Senhor. Senhor, nós não queremos viver de aparências, Pai. Nós queremos ser achados, Senhor, verdadeiros frutos a Ti, Senhor. Aleluia. Que nós possamos, Senhor amado, ser achados, ser encontrados com frutos para Ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo é Teu nome, Jesus. Glórias Te damos, Senhor. Só podemos alcançar essas almas verdadeiramente se estivermos dispostas a passar pelos processos, irmãos. Processos, eles são necessários, assim como nós já falamos. Nós somos fortificados no Senhor. O Senhor, Ele nos molda, Ele nos trabalha, Ele nos capacita para que nós possamos suportar as adversidades, as tribulações. E a palavra do Senhor nos fala que não temos como vós estejais limpos pela palavra, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Quando nós permanecemos no Senhor, quando nós vivemos a palavra, nós ouvimos a palavra e nós praticamos a palavra. Aleluia. Que nós não somos só ouvintes, mas que nós pomos em prática aquilo que nós ouvimos. Aleluia. O Senhor, Ele permanece em nós. Nós buscamos nele essa autoridade, nós temos autoridade no nome do Senhor. Muitas das vezes o inimigo, ele vai vir nos confrontar, mas nós não reparamos muitas das vezes porque são coisas tão sorrateiras do nosso cotidiano. Às vezes é uma palavra, tu escuta ali e às vezes tu não percebe e aí é verdade, mas tu teve a oportunidade muitas das vezes de confrontar aquele irmão, aquela pessoa, aquele amigo que
está errado, está espiritualmente cego, mas tu que conheces a palavra, que tem autoridade no nome do Senhor, que está buscando no secreto, pode falar com autoridade no nome do Senhor Jesus, levando a palavra, levando a semente ao próximo. Aleluia. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos usar como canal de bênção a todos aqueles que necessitam de uma palavra, porque o que o Senhor quer de mim e de você é que nós venhamos dar frutos, que nós não venhamos num culto como hoje de quarta-feira ouvir a palavra, sair da mesma forma que adentramos aqui. Nós venhamos ouvir a palavra do Senhor que é a semente, que nós possamos olhar para o nosso interior. Senhor, como eu posso mudar? Aonde eu devo mudar? Me mostra qual área eu estou errando ainda, qual área o Senhor ainda está me podando, que eu não estou percebendo, que muitas vezes o Senhor nos poda, mas nós nem conseguimos deparar. Aleluia. Glória a Deus. Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Sem a presença dEle nós nada fazemos, irmãos. Sem a presença dEle, essas palavras seriam em vão. Sem a presença dEle, os nossos dias não seriam vividos. Só existiriam, mas nós não viveríamos. Muitas vezes a gente escuta falar, né? Você vive na igreja. Glória a Deus por isso, por termos a oportunidade. Quantos estão impossibilitados de estarmos ouvindo a palavra do Senhor? Quantos, muitas das vezes, estão no leito de hospital e o desejo do seu coração era estar aqui, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor, glória a Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor preparou essa noite, porque a palavra do Senhor nos diz no versículo 16, não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi. O Senhor escolheu a cada uma de nós, como já foi dito no início do culto, foi Ele que escolheu. E o desejo do coração é que nós vamos e demos frutos, irmãos. E que esses frutos, eles venham permanecer, que eles venham germinar, não só em quantidade, mas que eles venham estar enraizados para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então, que nessa noite, a palavra, ela possa entrar nos nossos ouvidos, que nós possamos sair daqui, amanhã, quinta-feira, e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos lembrar dessa palavra. Ei, eu fui escolhida pelo Senhor. Não fui eu que o escolhi, mas Ele me escolheu. E aonde Ele me colocar, eu vou frutificar. Se Ele te colocou num trabalho, quem sabe você diz assim, Senhor, não era aqui que eu queria estar, mas é aí que o Senhor quer trabalhar em ti. Senhor, quem sabe não era essa a faculdade ainda que eu almejava ter, mas o Senhor te deu capacidade, te colocou ali, é ali que Ele quer que você fortifique, é ali que Ele quer que você leve a palavra dEle, é ali que Ele quer que você seja instrumento usado por Ele, aleluia. Então nessa noite nós damos graça ao Senhor por essa palavra, que o Senhor possa ministrar, seguir falando conosco, e aquilo que eu não consegui, quem sabe, com claras palavras, falar para as irmãs, mas o Senhor e o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que quando nós o aceitamos, aquele que nos guia, aquele que nos direciona, Ele possa trazer a nossa mente clareza, dar-nos entendimento da sua palavra, nos tirarmos a venda dos nossos olhos, que nós possamos contemplar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, aleluia.